ano! Eu sou a professora Juscelia Rodrigues e eu faço parte da equipe de professores da Escola Municipal Dr. Eduardo Olívio Machado. A área de um terreno quadrado mede 625 metros quadrados. Quanto mede cada lado? Que potência representa essa área? Antes da gente calcular, nós vamos aprender ou relembrar como decompõe um número em fatores primos. E o que é um número primo? É um número que possui apenas dois divisores, um é ele mesmo. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos o 1024, é um número par. O único primo que é par é o número 2. Então, nós vamos começar dividindo 1024 por 2. Resultado, 512 divisível por 2 dá 256 por 2, 128. Então, do lado esquerdo a gente coloca o resultado da divisão e do lado direito dessa retinha nós colocamos os números primos. Nesse caso, todos os fatores foram iguais, 2. Então, 2 elevado a décima. Agora, o 125 é divisível por 5, não dava por 3 nem por 2, então a gente sempre vai para o próximo número primo. Nesse caso, quando a gente termina em 1, do lado esquerdo, acabou a nossa decomposição. Então, ficou 5 elevado ao cubo. 343 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5. Ele dá para dividir por 7. 49 também por 7. O resultado é 7, dividido por 7, 7 ao cubo. Voltamos então no exercício. Então, você vai colocar aqui o 625 para fatorar. Então, é decompor fatores primos. Fazendo isso, nós vamos perceber aqui que a gente vai começar a dividir ele por 5, né? Então, 625 dividido por 5 vai dar quanto? 125. Próximo número para dividir, 5. E aí? Só que depois tem um pulo do gato aqui, tá? Nós sabemos que a área do terreno quadrado é lado vezes lado. Então, nós temos que encontrar um número igual. Vamos fazer um exemplo aqui de um terreno com área 196 metros quadrados. Vamos decompor o 196. Agora, vamos separar em duas partes iguais. Por quê? O lado vezes lado é a área do quadrado. Então, separando dois lados iguais, nós vamos ter esse valor, tá? Então, nós descobrimos o valor do lado multiplicando todos esses fatores. Antes do próximo exercício, vamos entender um pouquinho o que é expoente fracionário, tá? Aqui está a representação na forma de raiz. Ali em cima do radical nós temos o índice, de dentro é a base e o n está representando o expoente. Então, para tirar da raiz, a gente coloca expoente sobre o índice. Vamos fatorar o 25 e vamos escrever ele na forma de potência, tá? Então, 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Acabou, 5 ao quadrado. Vamos colocar ali dentro do radical. Esse símbolo é chamado de radical. 5 ao quadrado. Quando não aparece o índice, é a raiz quadrada, então o índice é 2. Então, vai ficar expoente sobre o índice, 2 sobre 2, 1, que é a mesma coisa que 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5, tá? A gente não precisa colocar expoente 1 ali, 10 ao cubo, 1000, né? Então, escrevendo na forma de expoente fracionário, ficou 3 sobre 3, porque é expoente sobre o índice. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Agora, nós temos um número já na forma de potência dentro, tá? Nós vamos escrever na forma de expoente fracionário. Expoente 6 sobre o índice 2. 6 dividido por 2, 3. Então, 5 ao cubo. Vamos calcular essa potência, 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Beleza? Terminamos aqui. Olha o coraçãozinho, que amor. A é igual a 4 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 2, que é igual a 2 elevado a 2 sobre 2, que é igual a 2 elevado a 1, e o resultado é 2. Raiz quadrada de 16 foi feito o mesmo processo,
E raiz quadrada de 64 também feito o mesmo processo. Partindo dessa ideia que existe uma regra, qual o resultado das seguintes raízes quadradas? Vamos fazer assim, galera. Vamos fatorar o 256, vamos fatorar o 9, vamos fatorar o 729 e o a elevado a 4, nós vamos fazer como a regra do exemplo, ok? Então, conserva a base e para tirar da raiz, expoente sobre o índice. E depois nós podemos dividir esse número que está no expoente. Depois nós podemos resolver a potência ou conservar do jeito que está. Paulo começou a pintar um quadro de forma que, no primeiro dia, pintou a metade da tela. No segundo dia, a metade da parte que sobrou. No terceiro dia, a metade da parte que sobrou no dia anterior, e assim continuou até terminar a pintura. Vamos analisar o que está acontecendo aqui no quadro, ok? A parte pintada no dia meio, então 1 menos meio, então metade da tela. No outro dia, a parte pintada foi de 1/4, metade da metade, certo? Já que ele pinta só a metade do que sobrou, ok? Então, 1 menos 1/4. No outro dia, no terceiro dia, 1/8, então metade da metade da metade. Mas se a gente perceber, vamos analisar aqui os denominadores. De 2 foi para 4, de 4 foi para 8. A gente pode dizer que o denominador está dobrando o valor, tá? Dobrando o valor. Então, olha só, vai ser 1 menos 1/8, e aí como que a gente pode escrever aqui? 1 menos 1 sobre 2 elevado ao cubo, ok? No quarto dia, o que vai acontecer mesmo com o denominador? Ele vai dobrar, beleza? E aí, a parte pintada até esse dia vai ficar como? 1 menos esse valor que tá aqui. E usando potência, como que eu posso escrever? É só eu fatorar esse valor, tá, galera? Fatora esse denominador. Começa dividindo por 2, depois por 2, por 2. Vai achar o 2 elevado ao expoente. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre 2 elevado a esse determinado expoente. No quinto dia, né, que não tá aparecendo aqui, mas eu quero saber do sexto dia, se do 8 dobrou o denominador para cá, no quinto dobrou e no sexto dia dobrou de novo, certo? Então, vamos escrever aqui do sexto dia, a parte pintada do dia, a parte pintada até esse dia e usando potências. Da mesma maneira, você pode fatorar. Represente a parte pintada até o enésimo dia por meio de uma fórmula. Como que a gente vai fazer isso? Presta atenção. Dá uma olhada aqui na potência. Vai ficar 1 menos 1 sobre 2 elevado a 1. Depois, 1 menos 1 sobre 2 elevado a 2. O que aconteceu com esse aqui? 1 menos 1 sobre 2 elevado a 3. Aqui, a 4, aqui 5 e aqui 6. Se eu estou representando o número que eu não sei por n, como vai ficar? 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Muito bem. Como seria representada a parte pintada no 15º dia? Ó, a gente não precisa calcular, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos escrever na forma de potência. Então, 1 menos 1 sobre 2 elevado a... Muito bem, só isso. Claudio estava realizando uma análise em dados do crescimento de uma empresa. Ele observou que anualmente a empresa cresce segundo a expressão C igual a 4 elevado a m sobre 2, em que C representa o
crescimento em porcentagem e M representa o mês do ano. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir o M por 3, depois o M por 6, depois o M por 10, um de cada vez. E o que der para a gente dividir o expoente, nós vamos dividir, ok? Então, para o terceiro mês vai ficar como? 4 elevado a 3 sobre 2. Dá para dividir para ficar exato? Não, vai ficar um número decimal, então vamos deixar na forma de fração, ok? 6 dividido para 2. Dá para dividir sem que fique o número decimal? Dá. Então, beleza, a gente pode dividir e reescreve essa potência. E 10 dividido para 2, então 4 elevado a 10 dividido por 2, dá um número exato? Essa divisão? Dá, então a gente pode reescrever, ok? Represente o crescimento dessa empresa por meio de radiciação. Bom, vocês já viram a explicação aí de como eu transformo uma radiciação numa potência de expoente fracionário, e agora nós vamos fazer o inverso, tá? Nós vamos pegar esse 4 elevado a n sobre 2, nós vamos transformar numa radiciação. Então, nós vamos colocar aqui o radical, que é o símbolo, né? A gente geralmente chama de raiz. O expoente, a base, nós vamos copiar ela aqui dentro do radical. O expoente do 4 vai ser quem? O de cima ou de baixo? De cima. E o índice? Quem que fica aqui no radical? É o número que está aqui embaixo do M. Só isso. Bom, a atividade 12 cria uma situação em que aparece uma potência de expoente fracionário e depois passa para um colega resolver. Bom, gente, não tem colega fora de cogitação, mas então vocês vão criar um problema. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, ó. A empresa cresceu segundo a expressão, então foi feita uma expressãozinha aqui com expoente fracionário, tá vendo? Então, você pode utilizar esses exemplos aqui que ele deixou. O pesquisador de um laboratório observa bactérias que seguem a seguinte fórmula de crescimento. C igual, e aí você inventa aí uma potência com expoente fracionário. O crescimento da população de coelhos respeita a seguinte taxa de crescimento. T igual, e aí inventa uma potênciazinha com expoente fracionário. A dívida de uma empresa cresce conforme a seguinte taxa. Coloca um Tzinho de taxa igual uma potência com expoente fracionário, ok? Então, a escrita aí fica por conta de vocês e a potência com expoente fracionário, beleza? Alô, alô, é o carro da aula te chamando para o próximo vídeo. Até mais, galera!